Na última sexta-feira, em palestra feita na Escola Superior de Propaganda e Marketing, conhecido também como ISPM, o presidente Michel Temer afirmou que não existe aumento do desemprego, mas sim aumento de pessoas procurando emprego. E que esses cidadãos que estão procurando estão mais esperançosos em encontrarem um trabalho devido à melhora dos indicadores econômicos. O presidente ainda disse que em janeiro houve o registro de 78 mil carteiras assinadas no país. Em fevereiro, 69 mil. Em março, 59 mil. Mas, por outro lado, a procura por trabalho aumentou. E quem está aqui em nossos estúdios para falar disso e muito mais é o nosso querido amigo, advogado, parceiro de sempre, Gogoni. Como vai? Muito Tudo obrigado bem? por mais esse dia de convite. Mas você sabe que a sua presença aqui é uma presença indispensável. Já o amigo telespectador já acostumou com isso. E falando nisso, eu gostaria de agradecer ao telespectador pelos inúmeros contatos que eu tenho recebido no meu e-mail que está à disposição, nos meus telefones lá no escritório. Que bom. Nós estamos conseguindo ser um vetor, entendeu? De poder ajudar a opinião pública. E de audiência. E de audiência, muito obrigado. Antes da gente começar sobre o nosso assunto, eu dei uma partezinha já para que você pudesse entrar sobre essa questão do bafômetro, que eu queria a sua opinião, porque ela é contestatória, né? Existe uma parte da lei que diz que a gente não é obrigado a produzir provas contra nós mesmos, não é isso? Mais do que isso, o corpo do ser humano é intocável. Entendi. Ninguém pode tocar o seu corpo se você não tiver autorização, quanto mais ainda obrigar você a fazer um teste que eventualmente vai produzir uma prova contra você. Ainda que não produza, você não é obrigado a fazê-lo. Pois é. A Constituição, nas garantias fundamentais, estabelece que o corpo do ser humano é intocável. Então aí falam, porque o testemunha de Jeová, porque a religião tal, não quer doar sangue, não quer ser perfurado, não quer ser tocado. A lei máxima do país é bem clara nesse sentido. Não pode ser tocado. Bom, voltando então para o nosso assunto costumeiro, a gente fala muito sobre problemas financeiros provocados por desemprego, ações trabalhistas e tudo mais, e nós fizemos um resumo. O presidente Michel Temer disse que, na verdade, as pessoas aqui estão procurando mais emprego e não que exista mais emprego. Disse também que as carteiras aumentaram e tudo mais, mas a crise continua e continua braba. Mais do que isso, semana passada saiu uma matéria sobre a diminuição de números de entradas de ações trabalhistas. Fala um pouco sobre esse panorama, Gogoni. Bom, eu, com todo o respeito que devo ao nosso máximo mandatário, nosso presidente da República, eu acho que alguém tem que dar um óculos para ele de presente, porque os dados não estão chegando, a assessoria dele não está mostrando a realidade. Pois é. Nós temos aí 14 milhões de desempregados. E ele fala em 68 mil carteiras assinadas. É uma coisa até risível, né? Me desculpe, eu costumo ser educado nas minhas colocações, mas contra fatos não existem argumentos. Pois é. Eu acho que a economia, dizem que está dentro de um patamar que está evoluindo, mas eu só vejo o pessoal reclamando. Entendeu? Se me perguntar, tem diminuído ações na Justiça do Trabalho? Estão se readequando com essa nova legislação trabalhista. Exatamente. Mas diminuindo em si, ainda vai demorar, porque os advogados têm muito trabalho, meus colegas, os juízes têm muito trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem muito trabalho. Ou seja, eu não estou vendo onde a economia está melhorando. Está melhorando. Eu concordo com você quando você diz que os colegas estão se readequando, porque teve uma mudança. Hoje o camarada não pode pedir qualquer coisa na empresa, contra a empresa, que ele corre o risco de ele ser condenado. Agora existe a questão, a verba de sucumbência, ou seja, quem sucumbe, quem perde, tem que pagar o advogado da parte contrária. Isso é. Entretanto, essa situação é para aqueles que
não comprovam a situação de hipossuficiência econômica, da pouca condição financeira que tem para custear um processo. Se for bem fundamentada a petição e comprovar que não tem condições de pagar, o advogado da parte contrária e as custas do processo, a justiça, ainda mais a justiça do trabalho, é bastante clara no sentido de que tem que se dar gratuidade processual. Não tenho dúvida. Agora, outro assunto que preocupa demais a classe dos desempregados, daqueles que acabaram perdendo emprego, e a gente sabe que o tempo é muito longo, então o camarada vinha recebendo o seu salário, de repente ele passou a receber o auxílio-desemprego, isso daqueles que tinham carteira assinada, e de repente não tem mais nada para receber e a vida deu aquela viravolta. Como agir neste momento, doutor Gogoni? Fora do ar, nós estávamos conversando um determinado assunto. Sim. Seja pouco, seja médio, seja muito, cada um está acostumado a ter um padrão de vida. Uhum. E muitas vezes, o que nós temos aqui é a classe média muito sofrida. A classe média, ela vive em razão do seu salário e do cheque especial, do cheque administrativo, cartão de crédito, aquela coisa toda. E quando perde o emprego, essas contas continuam. Sim. Aí ele não consegue mais pagar a totalidade do cartão. Aí ele cai no crédito rotativo. Aí ele não consegue mais pagar o crédito rotativo. Um dos vetores do nosso escritório, uma linha de atendimento, é exatamente essa linha de juros bancários, dos devedores bancários. Entendi. E aí a procura é imensa. Imagino. É imensa, porque os bancos, eles realmente não dão moleza para quem... números astronômicos, 360 e tantos % ao ano. É uma coisa absurda esses números. E, lamentavelmente, chegam até causar suicídio. Claro. Porque a pessoa se vê numa situação tão desesperadora que paga com a própria vida. O responsável, né? Pois é. Porque o irresponsável, aliás, ele já faz de caso pensado, que é para dar mesmo um chapéu no banco. Mas aquele que trabalha, mas aquele que trabalha, aquele trabalhador que sempre honrou, ele acaba tendo uma certa dificuldade. Para isso você tem uma linha lá de trabalho, onde você pode readequar, pode dar assessoria. Eu só queria fortalecer aqui o e-mail do Gogoni, para você que tem alguma dúvida, para você que quer mandar uma pergunta, como ele disse, é drgogoni@gmail.com. Tô certo? Gogoni. Então, é fácil de decorar, é fácil de mandar. Então, lá, se o camarada, vamos aqui tentar simular uma situação. O sujeito, ele recebeu a rescisão normalmente, ele gastou, obviamente, usou todos os recursos do seguro-desemprego, entrou nesta roda de dívida acumulativa de cartão, de empréstimo, de cheque especial e tudo mais, em 3, 4 bancos. Ele precisa botar isso num pacote e fazer uma conta só? Como é que ele faz? Primeiro, tentar fazer uma negociação diretamente com os agentes financeiros. Isso em cada banco? Em cada banco. Inclusive, tem a situação da portabilidade, pode até portar a dívida de um local para o outro. Entretanto, não tendo mais esse tipo de condição, é rever judicialmente a situação. E ele consegue, então, juntar tudo isso num único pacote e tentar renegociar com um único banco. Exatamente. Então, ele pegaria o dinheiro, pagaria todas as contas com juros mais adequado, obviamente, e não cobrado, e aí ele pagaria só para uma instituição, uma coisa basicamente justa. E dentro de uma negociação. Ou parte logo para a justiça para tentar renegociar e fazer um recálculo desse. É muito comum também que o camarada tenha um empréstimo e no meio do contrato ele queira rever essas parcelas, Sem dúvida nenhuma. Ele vai sentindo que a situação não era bem aquela que o banco tinha colocado para ele, então ele pode rever o contrato a qualquer minuto. Antigamente tinha essa questão, você compra o carro sem entrada, 70 parcelas, o cara pagava 3, ele percebia que ele ia morrer com aquela dívida, o carro ia acabar e... E você verificando através de um laudo contábil, que o seu débito é menor, você vai consignando isso em juízo e não corre risco de ter o nome no SPC, no Serasa, ou o próprio veículo. O próprio veículo. Você continua com ele revendo essas situações. Para reforçar, quem tiver dúvida, o e-mail... drgogoni@gmail.com. Então tá aí. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso querido parceiro
de todas as segundas-feiras aqui. Gogoni, muito obrigado Nós pelo que seu agradecemos. carinho. Mais uma vez, semana que vem estamos aqui. E para aqueles que quiserem participar, obviamente, podem mandar ou a pergunta ou diretamente para você ou aqui para o nosso programa. Tá certo? De uma forma ou de outra estaremos à disposição. Obrigado, viu, Gogoni? Não Até seja mais. por isso.